Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E criei esse canal para falar de dicas de leitura, crítica literária, de obra, literatura e religião, história das religiões, sociologia das religiões, temas de espiritualidade, religiosidade, sem nenhum viés apologético, não visa pregar nada, não é um canal missionário, né? Então, tranquilo, não vou pregar nada. Então, nós estamos falando de história do cristianismo. Nós estamos aqui na terceira parte do livro do Geoffrey Breney. Geoffrey Breney, Uma História do Cristianismo, uma breve história do cristianismo. Então, ele é bem reduzido. Ele é mais reduzido que o outro livro que eu uso muito e muitíssimo, que é Uma História de Deus, da Karen Armstrong, que é 4.000 anos de história e é mais teologia. Esse livro aqui do Breney te dá uma ideia mais panorâmica, né? Ele vai explicar mais os contextos históricos. Então nós estamos na Reforma. A gente sabe que desde a época do Francisco de Assis, ali do século XIII, depois do século XIV, o grande cisma do Ocidente, né? O Papa em Avignon e o Papa em Roma. Então nós temos essas figuras, né? O Papa em Roma é aquele que falava que o Papa de Avignon é o antipapa, o Papa de Avignon é que falava que o Papa de Roma é o antipapa, né? E ficava um excomungando o outro. Então tinha essas questões políticas aí. E depois, aí vai surgir uma figura igual Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã é um grande humanista, um grande pesquisador, que estudou grego e traduziu a Bíblia para o grego, né? Do grego, traduziu a Bíblia do grego para o latim. Lembrar que a outra tradução era a Vulgata, né? Que do grego para o latim também. E a Bíblia antes, a Septuaginta, é do hebraico para o grego, né? Então, essas traduções da Bíblia, lá no século 16 é que vai surgir a tradução, então. E aí os reformados, Lutero, Calvino, etc., né, que a gente vai ver hoje, eles vão usar essa tradução do Erasmo de Roterdã, que ele é famoso pelo Elogio da Loucura, que é um outro livro dele, né, que ele é muito polemista. Só que o Erasmo de Roterdã é bem católico, né, ele é bem católico, agostiniano, e ele não rompeu. Muito bem, o Lutero, que é o outro, né, o alemão bem nacionalista, o Lutero ele não queria romper, né, o Lutero queria manter, fazer algumas reformas, por exemplo, ele era contra as indulgências, aquela ideia lá do purgatório, né, rezar pelos mortos, o purgatório, pagar, né, lembrar que as indulgências vão vai para construir lá a Catedral de São Pedro no Vaticano, né. Muito bem, e o Lutero era contra mandar dinheiro para Roma, né? Então você está gastando dinheiro com Roma, está enriquecendo Roma, enriquecendo os bispos, lá os arcebispos, né? Os cardeais e tal. Então o Lutero era muito piedoso, muito devoto, e ele achava que tinha que ter algumas reformas na igreja, mas ele não queria romper com a igreja, né? Então aí quando ele viu que a coisa, né, complicou, a questão da Inquisição, lembrar que até 1600 tinha fogueira acesa, né? O Giordano Bruno, italiano, que morreu em 1600. Depois o próprio Galileu Galilei vai ser ameaçado, né? Então todas essas questões aí políticas, históricas, e a história que ele vai mostrar justamente isso, ou seja, as reações políticas, né? Por isso que fala que a reforma protestante, eles falam que a reforma protestante justamente por essas questões políticas, né? Então os príncipes lá da Germânia, né? O pessoal ficou do lado do Lutero e manteve então o apoio ao Lutero, ele manteve, conseguiu fazer a tradução da Bíblia, né? Ele fez do grego para o germânico, né, o alemão, e aí alguns livros ele tirou, né, ele não manteve aqueles deuterocanônicos, então até tem algumas cartas ali do Tiago ele não queria colocar, Apocalipse não queria colocar, então tem essas questões aí, e aí essas discussões entre os próprios reformados, né, vai ter o Calvino, vai ter vamos pegar o nome deles aqui, que são montes, ó. Então você tem aqui o Erasmo, que não é exatamente reformado, mas é um católico que começou a reforma sem querer, né, podemos dizer assim, e aí tem o Rich Zwinglio na Suíça, e o Zwinglio, né, também é uma grande figura aí, junto com o Calvino, que é o João Calvino, que é da França, e aí tem a questão da predestinação e a questão da graça infinita, irresistível, a graça irresistível, que são temas da soteriologia, que é um estudo, né, justamente sobre esses temas soteriológicos da salvação, como se opera a salvação, e essas diferenças que vai ter entre os reformados. Então você vai ter presbiteriano, batista, né, assembleiano e tal, tem algumas diferenças justamente entre os reformados, né, dessas visões soteriológicas, ou seja, a graça é irresistível, a predestinação, Cristo morreu só pelos eleitos, Cristo morreu por todos, né? Então tem essas diferenças aí, que as diferenças do monergismo e do sinergismo, né? O monergismo, ou seja, a graça atuando sozinha,
Deus escolhe quem será salvo. E o sinergismo, a graça divina, né? E aí a pessoa colabora com o seu livre-arbítrio, mas a predestinação já nega o livre-arbítrio, né? Assim como alguns filósofos, como Spinoza, né? O Baruch de Spinoza, que vai negar o livre-arbítrio, né? Então tem essas questões aí soteriológicas. Nós temos então o Jacob Arminio, que vai ser a teologia da graça, né? A graça livre, que aí é uma forma de se contrapor ao calvinismo, né? Que o calvinismo tem essas diferenças soteriológicas aí. Você tem o John Knox lá da Escócia, que vai ser um dos fundadores do presbiterianismo, né? Os presbiterianos, presbitérios, né? Presbíteros, né? Então vai formar isso aí. Tem um que não é citado, né? Aqui o Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre não vai citar, mas ele é responsável pela tradução da Bíblia para o francês, né? Traduções da Bíblia para o francês. Porque lembrar que a Bíblia era em latim, estava disponível em latim, toda a teologia era formada em latim, então não tinha essa possibilidade de ler a Bíblia nos idiomas nacionais, né? Então depois vai ter a tradução da Bíblia para o alemão, né? Para o francês, para o italiano, tal. Então vai ter a Bíblia lá para os ingleses, né? O Rei James, né? Para Portugal, Almeida e tal. Então, ou seja, vai formando essas traduções da Bíblia e as liturgias na língua local. Mas até o século XX a gente sabe que a liturgia era em latim, né? A liturgia era. É isso, vai formando então a contra-reforma, porque vão surgindo outros grupos na Igreja Católica, né? Vai ter Trento, né? O grande concílio de Trento, aí vai ter mudança de calendário gregoriano, né? No século XVI, e a seleção do cânone bíblico, né? Então vai ter o concílio de Trento, vai manter os deuterocanônicos, né? A Bíblia Católica então tem livro a mais. Ou é a Bíblia evangélica que tem livro a menos, né? Então, depende do ponto de vista, né? Vai assim, tem a Bíblia, o Lutero tirou livro, mas a Bíblia Católica tem livro a mais. Então, a gente já leu um livro aí falando do cânone bíblico, a formação do cânone bíblico, que é a Bíblia Sem Mitos, do Eduardo Arends, né? Então, ele vai falar justamente dessas questões aí, da formação desse cânone, né? Ou seja, quem escolheu esses cânones. Muito bem, então quando vai surgir a Contra-Reforma, né? Aí vai surgir os jesuítas, né? O Inácio de Loyola, século XVI também. E aí há outras possibilidades de leitura soteriológica, né? Você vai ter o jansenismo, que aí é bem pessimista, né? Bem predestinação, que vai lembrar o calvinismo, né? Os calvinistas do catolicismo são jansenistas, que vão inspirar o Blaise Pascal. Blaise Pascal dos pensamentos, né? O Blaise Pascal, um grande pensador, também um cientista, que vai ter a questão da aposta de Pascal, a gente vai ver depois isso aí. E vai ter também o molinismo, né? O molinismo do Luiz de Molina, que também é um jesuíta, e ele vai tentar conciliar a questão da graça e do livre-arbítrio. Então ele é um conciliador, né? Então vai desagradar tanto os calvinistas quanto os arminianos, né? Porque para os arminianos ele é muito calvinista, para o calvinista ele é muito arminiano, né? Então o Luiz de Molina, ele é da Igreja Católica, e ele inspirou o William Craig, né? Que é um pensador moderno, teólogo moderno, William Craig, que é declaradamente molinista. Tem vários canais molinistas, eu vou estar pesquisando aí, depois pode fazer um vídeo só sobre os molinistas, né? Que é uma tentativa de conciliar a questão da soberania, da graça divina e a questão do livre-arbítrio. Então é mais sinergista, né? Sinergismo é nesse sentido de que há uma graça, né? Há uma graça divina, a graça divina, e ela atrai, né? Ela chama o pecador se renova, e tem o livre-arbítrio de escolher, né, aceitar essa graça. Deus não impõe a salvação, né? A predestinação já você sabe quem está salvo, a maioria está perdido, né? Então a graça só atua, e a graça é irresistível naqueles que estão eleitos, né? Então aí Jesus só morreu pelos eleitos. Mas a Bíblia fala que Jesus morreu por todos, né? Então essa questão, Jesus morreu por todos, mas nem todos quiseram, né? Só as ovelhas. Quem são as ovelhas? Os predestinados, os eleitos, os ungidos, né? Então é toda uma discussão soteriológica sobre a graça irresistível, o monergismo, e o sinergismo, que é a graça, mas a cooperação humana, que é a questão do livre-arbítrio, aceitar ou não aceitar o chamado divino e a cooperação divina. Então essas questões da reforma e contra-reforma vão gerar, por exemplo, o movimento barroco. O movimento barroco, que tem grande nome para nós aqui, do Padre Vieira de Portugal, do Brasil, né? E Gregório de Matos, na literatura, são essa tentativa de manter a fé católica. Então vai reforçar os elementos católicos, né? A imagem, a missa, né? Toda a liturgia católica, porque os reformados, né? Anglicanos, luteranos, vão manter algumas coisas da liturgia. Mas, por exemplo, o Lutero aceita os santos e as santas, mas não aceita a intercessão.
Ou seja, ele acha que não tem intercessão dos santos e as santas podem ajudar o pecador, né? Então a único intermediário é Jesus Cristo, então não tem santo. A questão do purgatório também, mas a igreja luterana aceita a liturgia, aceita, né, a Eucaristia com algumas diferenças, o sinal da cruz, né? Então tem algumas semelhanças aí que são mantidos no luterano. Os batistas romperam mesmo, né? Os batistas não têm imagem, os batistas não fazem o batismo de criança, né? São anabatistas, não tem batismo de criança. Então, entre os reformados, né, há muita diferença. Você vê o culto anglicano, parece um culto católico, né? Então tem algumas diferenças porque a igreja anglicana é o catolicismo da Inglaterra, né? Há o rompimento político, vai explicar aqui o rei Henrique VIII, né? Que ele queria um divórcio, mas o divórcio não foi permitido e aí ele rompeu com Roma. Então foi um rompimento, mas o rito anglicano é muito semelhante, o rito luterano é muito semelhante, né? Então as maiores diferenças são as igrejas batistas e tem as confusões entre eles, né? Que, por exemplo, Calvino, né, não aceitava muitos batistas, né? Então por isso que os arminianos que vieram, né, os arminianos batistas são arminianos, não aceitam muito o calvinismo, são até, né, detestam o calvinismo por essas questões políticas. E o Calvino perseguiu até cientista, né? O Sevre, né, se não me engano, André de Sevre, vou até pesquisar isso aí, também não recebeu o apoio do calvinismo porque tinha essas diferenças de trindade. Por exemplo, existem grupos não trinitários, né, porque inclusive alguns grupos reformados foram contra a trindade, que eles falaram, isso é dogma católico, então, né, assim como, por exemplo, a questão da Imaculada Conceição de Maria, Ascensão de Maria. Então, por isso que alguns grupos reformados, a maioria dos grupos reformados, não aceitam a imagem de Maria enquanto intermediária, né? Então, que é uma ideia católica, né? Isso é a crença católica, que inclusive diferencia os católicos, né? Lembrar que todos os cristãos reverenciam Maria, né? Claro, a mãe de Cristo, inclusive até os islâmicos, né? Você vê lá o Corão, tem, né, muita homenagem a Maria, só que a diferença é que para os católicos a Maria é intercessora, ou seja, ela também recebe nossas orações e intercede junto a Cristo, junto ao Pai, né? Essa é a diferença dos católicos, né? Então, essas diferenças pontuaram então a bifurcação, então, né? Interessante que o Lutero não queria rompimento, né? Mas aconteceu que em 1517, com as 95 teses, aconteceu o rompimento com a Igreja Católica. E aí o Lutero, por pouco, né, não sofreu a Inquisição, mas ele foi mantido pelos príncipes alemães, né? E daí, depois disso, então, né, vai surgir, de um lado, as diferenciações dentro da Reforma, vai ter a Contra-Reforma, o Barroco, até a chegada do século iluminista, né, que aí vai ter um grande baque na Igreja, né? Que aí vai começar toda aquela teologia liberal, a teologia liberal, que é uma leitura alegórica da Bíblia, leitura que é proposta em alguns níveis, né, por exemplo, pelo Spinoza, né? Spinoza também propunha uma leitura alegórica da Bíblia, coisa que o Filon de Alexandria, você vê, o Filon de Alexandria lá na época de Cristo já falava de leitura alegórica, né? Ler a Bíblia como um símbolo, não fazer uma leitura literal, né? Ler a Bíblia como se fosse parábolas, né? E igual as parábolas de Cristo, né, que não são literais, são parábolas, são ensinamentos alegóricos, né? Então é interessante isso aí, que aí no século XVIII, né, vai ter outros movimentos, por exemplo, o deísmo. O deísmo é diferente do teísmo, né? Quando eu falo de Spinoza, vou falar disso aí. No deísmo, né, existe o grande relojoeiro, o grande arquiteto do universo, que vai, né, vai ser o cerne ali da maçonaria, que é a ideia de que Deus formou o universo, mas não intervém, né? Deus é o relojoeiro, deu corda nas engrenagens e se afastou, né? Então não adianta você orar, fazer penitência, fazer liturgia, que Deus não está disponível, né? Deus criou o universo, então os maçons não são ateus, né? Os maçons creem num Deus que não interfere, é um Deus que está longe, né? É um Deus bem transcendente, e o que o homem tem que fazer é seguir a lei divina e manter uma vida boa, né? Uma vida boa filosoficamente bem, fazer o bem ao próximo, ser caridoso, né? Então o maçom tem muito isso, fazer caridade, ser um bom cidadão, né? Os maçons primam pela honestidade e tal, mas não que isso vai te dar recompensa de alguma coisa, né? Faça o bem pelo bem, seja caridoso pela caridade, faça o mundo melhor, né? Então, nesse ponto, os maçons são bem progressistas, né? Então a maçonaria vai surgir lá depois dos Rosa Cruz. O Rosa Cruz vai surgir no século de Spinoza, né? No século XVII. Então, com a interferência da Cabala judaica, muitos judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo e muitos judeus foram para a Reforma. E aí levaram lá a Rosa Cruz, que é o movimento do século XVII, que já tem Cabala cristã, né? Porque aí misturou a Cabala judaica com ensinamentos cristãos e formou outra Cabala,
Né? E aí esse assunto para outro vídeo. Então a gente viu aqui, né, esse movimento e depois como a igreja vai resistir, né, à teologia liberal. Então a gente, próximos capítulos, e recomendo também ler aqui a Karen Armstrong, que ela vai falar tanto do cristianismo, obviamente, quanto do judaísmo e do islamismo, né, comparando essas religiões e os movimentos históricos. Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.